Boa noite, seja bem-vindo aqui no nosso programa ABC Debate. Hoje nós temos a participação do vereador e secretário municipal de Mauá, secretário de Finanças, Paulo Soares, que é do PT, e foi convocado pelo prefeito Oswaldo Dias para tentar, não sanear, que eu praticamente acho que é impossível, mas para tentar dar uma agilidade à secretaria, não só para a questão de pagamentos, mas também para tentar resolver questões de poder arrecadar melhor e novas formas de poder arrumar as finanças da secretaria, da cidade, que está devendo 2 ou 3 orçamentos. Isso quem vai nos contar, então, é o vereador Paulo Soares. Boa noite, Paulo. Boa noite, Walter. É um prazer estar aqui no seu programa, ABC Debate. Programa aí que tem sido bem comentado aí na roda que a gente frequenta no dia a dia, porque dá a oportunidade da gente poder explanar o que acontece na nossa cidade e para o nosso povo. Paulo, eu não posso dizer que o prefeito te deu um presente, mas te deu uma missão das mais difíceis, que é sanear as dívidas da cidade, que é sanear as finanças da cidade. Você dá uma amostra para a gente do que acontece com as finanças de Mauá hoje? Walter, a gente já está há muito tempo nessa vida aí, na questão da administração pública, né? Desde a primeira administração que o Oswaldo assumiu em 97, nós já estivemos presentes, né? Tive por várias diretorias, também fui secretário. Então, dentro do panorama que a cidade estava vivendo nesses últimos dias, ele convidou a gente para assumir essa tarefa. É uma tarefa difícil, né? Tendo em vista que a nossa cidade, ela figura aí com uma alta arrecadação, mas uma das cidades mais pobres per capitamente, né? Qual a arrecadação hoje da cidade? A cidade é em torno aí de 450, 460 milhões. Executável, 450 mais ou menos 462 foi a execução do ano passado. O que a gente tem de maior problema hoje para fazer o pagamento na cidade? Nosso maior problema hoje se dá a retenção da FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é retido devido àquela dívida com a canalização do rio em Mauá, né? É do Fioravante ainda? Isso, desde 84, se eu não me engano, 82, 84. Essa dívida rola aí durante algumas décadas, né? E infelizmente nós tivemos a retenção desse FPM. Então a gente perde aí em torno de 36 a 40 milhões por ano do nosso fluxo de caixa. Eu lembro que há 2 anos atrás, logo depois que o prefeito Oswaldo Dias assumiu, ele acabou contratando uma empresa até do Rio Grande do Sul, se não me falhar a memória, que era com o intuito de diminuir os juros que estavam lá dentro da dívida. Isso foi feito? Teve realização? Teve andamento esse trabalho? Na realidade, esse contrato ele vem até antes da entrada do Oswaldo. Foi contratado pela administração anterior. Quando nós assumimos, esse pessoal já estavam lá. Essa empresa ela faz um questionamento de como evoluiu os juros dessa dívida, porque essa dívida, por mais que você tente equacionar, você não chega no número. Primeiro que tem todo um questionamento desde 82, quando o Oswaldo já era prefeito, de dizer que ele levantou dados, e o Ministério Público de Mauá até comprovou isso em até escala maior, porque o Oswaldo sozinho era limitado nessa época para fazer esse trabalho. Mas ele levantou os números e abriu um processo. E de lá para cá, essa dívida ela veio crescendo, tomando um vulto muito grande, que você hoje, para você ter uma ideia, retira aproximadamente entre 2 milhões e meio a 3 milhões do nosso FPM. E ele não paga os juros dessa dívida. Essa dívida estava em 650 milhões. Mas, na verdade, eu lembro que ele teria dito que juros sobre juros, aquelas coisas que não pode tem juros legalmente. Sobre juros, nós temos o problema de valores que nós não conseguimos enxergar ali no processo, que foram abatidos dessa dívida, não foram amortizados. Então, nós temos um problema seríssimo com essa dívida na cidade de Mauá. Da comprovação do encaminhamento. E os precatórios? Os precatórios nós gastamos aí em torno hoje de 600 mil reais por mês, né? Nós depositamos todo mês para poder fazer o pagamento. Estamos aguardando o Tribunal de Justiça determinar se vai existir alguma correção ou não em cima desse valor. Nós estamos aí acompanhando a determinação de uma lei que foi votada recentemente, que determina uma porcentagem para você fazer sobre a sua receita, né? Então a gente acaba fazendo esse depósito mês a mês. Mas é outro problema
não tão grave quanto essa dívida da Caixa Econômica, porque você tem como ir fazendo os depósitos mensalmente, mas num todo hoje é consumido do nosso recurso próprio, né? A gente fala do tesouro, que é aquele que você tem autonomia para poder direcionar onde você vai investir, em torno de 18% a 22% ao mês. Na administração passada, o Antônio Carlos não tinha conseguido uma certidão que pudesse liberar essas receitas? Na realidade, ele conseguiu um processo para tirar o nome do CADIM, né? Cadastro de Inadimplentes. Mas a dívida ainda está sendo discutida em Brasília, né? E com todas essas dívidas, a gente fica pensando assim, o que sobra para a cidade para poder fazer novas obras, para poder fazer novos investimentos na cidade? Qual o poder de investimento hoje da cidade de Mauá? Bem, Walter, é uma coisa até estranha, né, a gente tocar nesse assunto no sentido de comparativo, né? Como que pode uma coisa dessa? Mas é assim, o Oswaldo terminou seu mandato em 2004, deixando em torno de 55 milhões no caixa da prefeitura. Tinha algumas obras para tocar e ainda tinha o valor. Que você pegando as obras, total das obras, menos os valores, ainda sobrava dinheiro em caixa. Muitas das obras não foram terminadas em 4 anos de mandato. Assumimos uma dívida que deixou de ser paga, aquelas dívidas que você tinha que vir pagando, aqueles compromissos mês a mês, em torno de 217 milhões. E nós entramos, já inauguramos os CRAS, já inauguramos 2 escolas, estamos controlando o pagamento dos clientes. Existe sim um atraso, mas não é coisas de anos como se tinha na administração anterior. Então, um pouco da situação de Mauá, que você gosta realmente da cidade e você tenta fazer o máximo para que ela dê certo. E mesmo assim nós estamos se empenhando para conseguir recurso do governo federal, estamos tentando sensibilizar o governo estadual, que as parcelas de repasse do governo estadual para o município, principalmente na área de saúde, é muito pequeno. Aquele tripartite que seria o governo federal, o governo do estado e o município não acontece. Só temos verbas que vêm do governo federal e do governo municipal, e de vez em quando alguns investimentos, né, que o governo estadual faz, em torno de, posso te dizer, nesses últimos anos aí, 5 milhões, que é a liberação de emendas de deputados para você fazer aquisições de ativos para o hospital ou para algum posto de saúde. E vamos ter o AME aí, que já estamos aí praticamente há 2 anos esperando a inauguração do AME, né, vinha andando bem rápido na época da eleição do Serra. Quando acabou a eleição, como o Odanel, né, sumiu. E o que dependeu? Eu até perguntei para o Rubinelli outro dia, ele esteve aqui no programa, ele também não soube dizer. A Vanessa, quando esteve aqui, por sua vez, já falou que a prefeitura aqui não entrega o prédio. O que falta, na verdade? Fica difícil você, a população saber. Fica difícil você entregar o prédio se a vistoria é da Secretaria da Saúde. Como que você vai entregar o prédio? Você entrega o prédio. A empresa foi contratada, fez a obra, precisa disso. Agora precisamos mais disso, disso, disso. Vai lá, faz, pronto. E não tem fim. Não tem fim. É mais uma cobrança e mais outra. Se a partir do momento que você tem uma obra e envolve o estado da prefeitura, se tem o interesse de se fazer rápido, é simplesmente colocar um técnico na execução da obra. Preciso que você faça isso, isso, isso. Não nessa enrolação que está. Agora está se dizendo que é outubro, novembro. Vamos ver. Vamos esperar para ter certeza de que vai acontecer. É só pegar aí quanto tempo ficou o governo do estado analisando processos, analisando situações. Aí eles liberam para dar continuidade. É lógico que se você interrompe lá 4, 5 meses as obras, é lógico que vai ter um atraso. Só que isso era para ser inaugurado em novembro do ano passado. Vamos cobrar amanhã o governo do estado, a redação do jornal ABC Repórter. Bom, você que está em casa, quiser fazer pergunta aqui para o secretário, 2379-4733. Repetindo, 2379-4733. Paulinho, o que é mais difícil? Você ser vereador, ter um mandato e não poder legislar, porque a lei não permite que você legisle fazendo questão de finanças, né? Você não pode onerar o município. Ou você ser secretário, ter o poder de poder pagar, mas não ter dinheiro para pagar. Você também gosta de complicar, hein? Que duro. Nossa senhora, quem que vem primeiro, a galinha ou o ovo? Walter, a gente tem que acabar se desdobrando aí
não dá para a gente deixar de fazer campanha porque você é um político. Meu mandato, digo para as pessoas, né, até nas reuniões de orçamento participativo, o Oswaldo fala, o vereador que é secretário, né? Sou vereador. Você é um dos vereadores que mais tem projetos na Câmara, né? Sim, eu fui o vereador até me licenciar, que tinha, se eu não me engano, de 40 projetos apresentados, 34 já tinham sido aprovados. E também fui presidente da comissão que revisou todas as leis do município e também encaminhou a revisão da lei orgânica do município, que está sendo votada aí nas próximas 2 sessões, né? Voltando do recesso, a gente vai está terminando junto com os vereadores, né? Estou acompanhando, mesmo estando afastado, estou acompanhando os trabalhos das comissões, até no intuito de contribuir para que essa lei seja votada o mais rápido possível. Mas, por exemplo, no seu mandato como vereador, o que você fez até agora que é a sua menina dos olhos e o que você gostaria de fazer que você acha que ainda tem tempo de fazer? Bem, Walter, quando o Oswaldo me fez o convite, a ideia é justamente a gente estar tentando equacionar, fazer um orçamento mais próximo da realidade para findar esse ano e também o ano de 2012. Na questão da prefeitura, estamos fazendo trabalho, como eu disse, buscando recursos no governo federal, tentando sensibilizar o governo do estado. Estamos buscando, temos uma empresa que está fazendo um trabalho na cobrança da dívida ativa do município, né, que até o início do ano era 827 milhões o valor que nós tínhamos em nossos sistemas. Estamos trabalhando nesses dados. Muitos deles são conflitantes, até mesmo pelo fato de existir vários atores nesse meio, como o banco, como um processo, um sistema informatizado que às vezes não consegue linkar essas informações. Então nós estamos fazendo um trabalho de limpar todos esses dados. Quem não deve dá baixa nos débitos e quem deve está cobrando para que a gente possa gastar na nossa cidade o que realmente a gente arrecada. Nós temos um sério problema. A maioria dos mauenses recolhe os seus IPTUs, mas nós temos um grupo de pessoas que não recolhem e são valores altos. Temos lá também algumas empresas que deixaram de fazer seus recolhimentos, então nós estamos trabalhando em cima disso. Temos um grupo, montamos um call center onde estamos ligando, convidando as pessoas para vir fazer a negociação e a gente tenta esgotar todas as formas de cobrança e fazer esse recurso vir para Mauá, vir para a cidade, para que a gente possa investir na saúde, na educação, em toda a infraestrutura que a cidade merece. Você diz assim que tem algumas pessoas, algumas empresas que deixam de pagar, mas elas deixam de pagar, vai para a dívida ativa. Justamente. Aí vai para a justiça e está... Nós temos em várias etapas, nós temos já dívidas em execuções e temos dívidas ativas. A ativa ela consta no sistema, mas ainda não foi para a justiça, não foi em cobrança judicial. Nós temos as dívidas de até 2008 que foram encaminhadas, né, para o fórum e nós estamos fazendo a cobrança dessa dívida. Então, tanto o que já está em juízo como ainda consta só nos cadastros da prefeitura, nós estamos chamando, convidando os contribuintes para estarem fazendo um parcelamento e muitas pessoas nem sabem da dívida, né, às vezes acaba esquecendo e tal. Então nós estamos com um novo trabalho lá de call center, onde as pessoas estão fazendo as ligações, dando ciência para as pessoas da sua dívida e convidando para vir negociar. Paulo, a cidade também deixa de arrecadar muito quando tem aquelas pessoas que têm as suas residências na cidade, mas não tem uma escritura, não tem uma propriedade legal do imóvel, acaba também não recolhendo o IPTU. Como que a prefeitura está fazendo para poder legalizar essa questão? Recentemente, no primeiro trimestre desse ano, nós votamos numa lei que ela ajuda a pessoa a regularizar seu imóvel. As pessoas devem estar procurando a Secretaria de Planejamento, buscando fazer a regularização do seu imóvel, ou da construção, ou da documentação, onde essa lei permite de uma certa forma, uma flexibilidade para que ela possa pôr o seu imóvel em ordem. Então, todas as pessoas que tiverem esse problema devem procurar a Prefeitura, a Secretaria de Planejamento e fazer uma consulta junto a esse órgão para regularizar seu imóvel.
A partir daí ela tem condições de deixar todas as suas finanças em dias. Bem, não é nenhuma novidade que na administração passada do prefeito Oswaldo Dias, ele conseguiu fazer algumas novidades na cidade, trazer algumas novidades para a cidade, como o shopping, a faculdade, que acabou dando uma melhora na qualidade de vida para a cidade, para os seus munícipes, muito grande. A questão da faculdade federal vai ser o bom dessa administração? Ou tem mais alguma novidade que a gente não sabe ainda? Walter, nós temos vários projetos em andamento. Nós temos aqueles projetos que dependem diretamente da intervenção da prefeitura, outros do seu corpo próprio e outros até de investimentos particulares. A universidade, ela é uma promessa do presidente Lula. A nossa presidente Dilma reafirmou. Existe um impasse enquanto à área, quanto a valores, mas está bem encaminhado. Estão tentando resolver esse problema. Entre outras situações, nós temos todo um trabalho de estudo e está sendo encaminhado, que é as marginais, né? O Mauá está passando por um desenvolvimento acelerado, questão do Rodoanel e da Jacupêssa, e as nossas vias estão completamente comprometidas. Então foi feito um estudo, tem um projeto para fazer toda a marginal saindo ali do viaduto JK, Juscelino Kubitschek, começa ali na Alberto Soares Sampaio, e ele ia até o Itapeva. Então nós temos duas frentes, estamos buscando dinheiro no PAC do governo federal, e também algumas áreas que estão sendo vendidas de Mauá. Por exemplo, temos uma grande no Polo Sertãozinho, né? A prefeitura não tem utilidade para aquela área, no sentido de uma escola, de um posto de saúde e tal, mas existe interesse de estar vendendo essa área para que possa investir esse dinheiro na infraestrutura viária. Essas são uma das obras principais. Depois nós temos escolas, temos uma escola sendo construída no Jardim Zaira, temos em outros bairros, então tem um conjunto de obras que está sendo encaminhado para a cidade de Mauá. Como homem de finanças da cidade, você acha que vale a pena fazer um tipo de guerra fiscal aí para poder ajudar a cidade na questão de trazer mais indústrias para a cidade, prestação de serviços? Sim, a própria logística, né, da cidade já ajuda. E nós estamos lá, enquanto secretário de Finanças, na frente da secretaria, nós estamos fazendo um trabalho minucioso de tentar buscar todas as receitas que são de fato de Mauá. Então estamos vendo os ISS estão sendo recolhidos corretamente, né, na cidade. Tem um fato novo, até tornar em público aqui para vocês, mas, por exemplo, todo mundo sabe da ampliação do polo petroquímico nesses últimos anos. Aí nós temos Mauá, Santo André, que é a divisa. Nós temos um processo judicial que diz que a arrecadação ela tem que ser dividida proporcionalmente pela área de produção que nós temos na cidade. Aí nós temos lá no polo petroquímico, beleza, que tem o escritório administrativo, a portaria em Santo André e todo o resto em Mauá. Da produção em Mauá. Teve ampliação e a arrecadação continua a mesma. E por quê? Porque eu acho que alguém esqueceu de verificar que a parte fabril, a planta, né, industrial, cresceu para o lado de Mauá. Então nós estamos separando todos esses documentos. E dá para cobrar retroativo? É difícil porque são repasses, né? Ele incide sobre o índice do ICMS, então você não tem como cobrar os últimos 5 anos, né? Ou da prefeitura que recebeu, né? Mas também não vai. Ou não seja, tem, porque você tem um prazo para questionar o que passou, é para frente. Então tem que ser daqui para frente. Então nós estamos preparando todo um estudo, vamos estar procurando a direção das empresas e mostrar esse laudo. Olha, vocês ampliaram a sua planta, o chão, né, o pé da fábrica, que é o chão de fábrica, então provavelmente aumentou a arrecadação, só que a contribuição continua sendo a mesma de um lado e do outro. Então nós queremos saber o que é de Mauá e que vocês façam as devidas correções daqui para frente. Então você tem que fazer esse trabalho porque Mauá é importante. E estamos tentando fazer um estudo de quanto vale R$1 gasto dentro da nossa própria cidade. Porque se você paga seu funcionário, ele gasta em Mauá, no comércio de Mauá, o pessoal do comércio de Mauá gasta em Mauá, a força do seu dinheiro ele é muito mais forte. Então nós também vamos
está estudando aí algumas campanhas junto com a Associação Comercial para incentivar as pessoas a gastarem o seu dinheiro no comércio de Mauá, porque nós temos uma cadeia muito forte de comércio de indústria, e eu tenho certeza que muitas vezes se fala em Santa Efigênia, em 25 de março, e nós temos locais em Mauá que vendem produtos compatíveis pelo mesmo preço que lá. Então, se as pessoas souberem procurar, vão conseguir gastar em Mauá, e com certeza esse imposto gerado volta para a própria família. Bem, você que está chegando agora, nós estamos entrevistando o secretário de Finanças da Prefeitura de Mauá, Paulo Soares. Na sequência, nós teremos uma entrevista gravada com o chefe de gabinete da Prefeitura de São Caetano do Sul, Luiz Antônio Cicarone. Secretário, mais uma questão ainda. A gente vê um dos maiores sacos sem fundo em todas as administrações é a saúde. Eu sei que o Paulo Eugênio hoje está tentando fazer de tudo o que é possível, mas, como eu disse, é um saco sem fundo que o dinheiro não acaba e os problemas são muitos. Dizem até que na administração passada chegou a se gastar 50% da arrecadação com saúde. Como está hoje a questão da finança aí para a saúde da cidade? A questão de gastar na saúde nem sempre... Gastar 50 não quer dizer que foi bem gasto, né? Justamente. Estou dizendo que foi um número meio esses dados aí a gente, né? Não tem, aí é preocupante, né, quando se diz isso, porque assim, quem é que consegue visualizar onde foi gasto esse dinheiro? Aliás... Mas foi 50% do orçamento? Eu não sei te dizer. Qualquer coisa, falar se é ou não é, tô mentindo, né? Então, procuro não dizer. Mas assim, visivelmente você não consegue entender onde foi gasto esse dinheiro. Porque a partir do momento que você pega o último ano da administração, que você não tinha medicamento, você não tinha funcionários qualificados trabalhando, você está com falta de todos os materiais, você não fez uma manutenção no hospital, você não fez uma manutenção sequer em qualquer unidade básica de saúde. Eu não consigo entender onde foi gasto 50%. Então, por isso que eu fico em dúvida se realmente foi gasto. E se foi gasto, demonstrado de que forma. Por isso que tem vários e vários processos sendo encaminhados aí para o Ministério Público para se apurar essas questões. Agora, nós temos um problema que a nossa saúde de Mauá, citei agora há pouco, ela é tripartite, mas nem sempre ela é. Por quê? Nós recebemos população de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Santo André e muitas vezes até de São Paulo. Quando não, nós recebemos também aquelas pessoas que vêm de outros estados, porque os familiares falam, aqui melhorou, vem, faz o tratamento, dá para encaminhar para cá, para lá. Então, o que acontece? Quanto melhor for a saúde, também mais migrações nós vamos ter para a saúde de Mauá. E você não tem como negar, muitas vezes, o socorro. Pelo SUS, pelo SUS não tem. Universal, todo mundo tem que vir. Justamente. E aí nós temos esse problema, porque o SUS não dá conta também do que tem de gastos aqui. O secretário Paulo Eugênio tem feito várias solicitações junto ao Ministério da Saúde, então está se fazendo um estudo para aumentar o repasse da verba para Mauá. Estamos tentando sensibilizar o governo do estado, porque como nós somos 3 cidades, e nós somos temos as 2 cidades que nós podemos aqui ilustrar como cidades satélites, Ribeirão e Rio Grande da Serra, que utilizam da infraestrutura de Mauá, e a gente tenta sensibilizar o governo do estado, ou montar um novo hospital, ou pelo menos fazer parte do Nardini e investir no Nardini. Sem falar de todos os acidentes que acontecem na Tibiriçá também, que vem para Mauá, né? Vem para o Nardini, na Tibiriçá, né? Agora no Rodoanel e na Jacupêssego. Esse é um problema. E aí é fazer um desafio. Quanto que o governo estadual mandou de compensação para essas questões? Não tem. Posso afirmar para vocês que não tem. É muito pouco. A saúde de Mauá, ela gasta hoje em termos de porcentagem, 1/3 da arrecadação da cidade. Ok. Secretário, estamos chegando ao final do nosso programa. Queria deixar para você fazer sua mensagem aos munícipes, além de pagarem suas contas, logicamente, as suas boas-vindas e o que tem de melhor para você falar desses próximos meses da administração. Estamos trabalhando, digo as pessoas mais próximas e falo aqui para vocês e também para o Walter, que eu tenho como amigo, pelo um apelo do nosso
prefeito Oswaldo Dias, do nosso vice Paulo Eugênio, acabei sacrificando no momento aí o meu mandato quanto vereador. Estou licenciado, mas não deixamos de fazer a nossa política, porque você faz parte da sociedade organizada da cidade, então você está sempre tratando os assuntos relacionados à política, mas o intuito é tentar organizar o mais rápido possível a Secretaria de Finanças para retornar ao mandato. É desgastante, a gente acaba muitas vezes até tendo problemas de saúde, mas estamos tentando fazer o nosso melhor. Temos lá uma equipe muito boa de funcionários de carreira que nos auxiliam no dia a dia. E vocês podem ter certeza que o que for possível fazer dentro da prefeitura para que a gente possa ter uma vida melhor em Mauá, estarei presente nesse trabalho. Só para complicar um pouquinho mais sua vida ainda, no final do ano aqui, como está ainda a questão do funcionalismo? Sei que funcionalismo também é uma arrecadação, uma parte da arrecadação boa que acaba indo para pagar os funcionários. Como que está a negociação com os funcionários? Isso daí é uma negociação constante, os funcionários sempre reivindicam aumento nos seus salários, correções, equiparações, tal. Esse é um processo que é dado através da Secretaria de Administração, mas é aquilo, se a gente for pegar lá 20% das dívidas sai do orçamento, 25% para a educação, 30% para a saúde, você vê o que sobra para a gente poder fazer. Nós sabemos que a maioria dos funcionários, eles reconhecem a dificuldade, principalmente os de finanças. Nós tivemos uma reunião logo no início, quando assumi finalzinho de março, né, no início da minha estada como secretário, e nós temos um pacto de buscar formas e os recursos para a cidade. Porque essa é a única solução que nós temos. Porque as dívidas, elas estão dadas, elas foram herdadas. Nós temos mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais de dívida no município. Uma das maiores dívidas per capita do Brasil. Então, a dívida, ela está lá. Você tem que saber trabalhar ela para que ela não cresça mais. E buscar arrecadação para que você possa fazer mais para a população. Logicamente, o prefeito Oswaldo Dias sempre foi conhecido pela sua austeridade na administração. Deve estar com a torneirinha toda fechada para conseguir pagar o melhor, da melhor forma possível e pagar a contribuição que todo mundo faz. Todo mundo quer pagar, mas também receber. E a gente sempre questiona aquela coisa, né? Dizem que alguns países chega a ter uma arrecadação, aí, um imposto de 50%. Nós somos um dos países que mais se cobra, mas que menos retorno dá. Mas é difícil dar retorno quando você tem um histórico passado que não deixa você andar. E eu acho que o prefeito Oswaldo Dias hoje está conseguindo fazer a cidade andar e vai poder dar mais notícias boas até o final do ano para você. Quem sabe está uma programação aqui, eu acho que o prefeito vem aqui no dia 4 de agosto. Vou confirmar na próxima semana e vai trazer mais notícias para você que vem de Mauá e vai poder saber o que está acontecendo na sua cidade. Vereador, obrigado pela sua participação. Obrigado, Walter. Por favor, dê mais notícias e fique aqui conosco. Nós vamos em seguida entrar aqui com a entrevista com o Luiz Antônio Ciccarone e você já fica sabendo amanhã que vai ser publicado no jornal ABC Repórter. Não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter e amanhã você vai saber que a Caoa Hyundai vai construir uma nova sede na porta, em frente à GM, em frente ao portão 1 da GM. Vai ser um centro de distribuição da Hyundai. Eles compraram praticamente quase o quarteirão inteiro ali, só não compraram o prédio, a parte que é da Polícia Militar, porque é da Prefeitura, mas eles compraram toda a esquina ali para fazer um grande centro de distribuição e vai ser inaugurado rapidamente. O posto de gasolina, mesmo que fique em frente à General Motors, tem até o dia 15 para desocupar o prédio, para ir para o chão e começarem as obras. Muito obrigado pela sua participação. Continue conosco. Veja agora a entrevista do Luiz Ciccarone. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa 30 Minutos. Hoje nós temos a participação do Dr. Luiz Antônio Ciccarone, que é chefe de gabinete da Prefeitura de São Caetano do Sul, uma das cidades mais prósperas do país. São Caetano dizem que é tudo de bom. Doutor Ciccarone, boa noite. Boa noite, seu Walter.
E São Caetano é tudo de bom mesmo. Por quê? Porque a sua origem já é boa. Ela começou a ser colonizada pelos frades beneditinos, posteriormente veio imigração italiana, espanhola, alemã, e foi uma mescla muito boa que deu bons resultados. A história de São Caetano também mostra que no dia a dia sempre acaba evoluindo em vários setores, né? Educação, saúde. Qual o diferencial hoje que São Caetano tem para os munícipes, por exemplo, na saúde? Na saúde, o prefeito Auríquio, que é um médico e preocupado com a saúde, ele investiu muito nessa área. Ele criou o programa Mais Medicamentos, que todo cidadão com mais de 65 anos de idade e uma renda máxima de 2 salários mínimos recebe um cartão que foi aumentado agora em 20%, ou seja, um cartão de R$60, e mediante a receita e este cartão, você vai à farmácia e compra o medicamento que você necessita. Caso você não use ou gaste menos que R$60, este cartão tem um efeito acumulativo. No mês seguinte vai 120, 180, etc. É uma poupança de medicamentos. Esse dinheiro não tem nenhum tipo de retorno, quer dizer, a pessoa sendo cidadão, sendo morador da cidade, tem mais de 60 anos, ela tem o direito. Tem 60 anos, desculpa. 60 anos e renda máxima de 2 salários mínimos. O que ela precisa fazer? Ela pode procurar um dos centros de terceira idade, um dos CISs, né, Centro de Educação, Escola e Saúde, e se inscrever e cadastrar. Já que você falou em centro da terceira idade, São Caetano tem um diferencial. Praticamente nós temos quase que todos os bairros um centro da terceira idade, que faz atividades diariamente com essas pessoas da terceira idade. Qual é o trabalho fundamental realmente dessas entidades? Nós temos 4 centros de terceira idade. O João Nicolau Braido, o Moacir Rodrigues, o Coriolano e o Castaldelli. Um na Kennedy, outro lá na Vila Gerte, outro no centro, São José. E esses centros propiciam, nas suas diversas modalidades, além de educação física, fisioterapia, consultas médicas, consultas até de advogado, também recreação. Temos bocha, malhas, snooker e bailes. Aos sábados temos os bailes da terceira idade. E ainda as atividades que eles fazem extra o centro, né? Acabam fazendo viagens, acabam fazendo coisas que interam na sociedade fora da cidade. Nós vimos a todo dia, publicamos que teve um grupo que esteve em Santos fazendo um passeio. Nós programamos o ano inteiro e quase todos os fins de semana viagens para mais diversos lugares. Aparecida do Norte, Serra Negra, Santos. E não é só a viagem, lá já existe uma recreação programada. O restaurante já marcado, tudo já subsidiado pela prefeitura. São Caetano tem também um índice muito importante, que é a questão da natalidade infantil, que tem a cidade que menos morre crianças. E também essa questão de trabalhar com o idoso acaba prolongando a idade das pessoas. São Caetano pode dizer assim que já é uma cidade que tem, não uma cidade velha, né? Uma cidade que tem avanço nessa questão da vida das pessoas? Eu acho que realmente São Caetano está assim envelhecendo. Nós temos em torno de 30 mil sócios no centro de terceira idade. E isto é um número significativo numa população de 50 mil habitantes, 150 mil habitantes. Além das recreações programadas, baile, etc., existe a Universidade Livre, que é a Unimais, que deve ter hoje em torno de 300 alunos matriculados nos seus diversos estágios, que era Unimais, agora é Unimais sempre, porque a pessoa só vai sair de lá quando quiser, porque ela vai selecionando por segmentos, por núcleos, vamos dizer assim, e vai estudando. E foi criado por um senhor chamado João, e mais um grupo, eles criaram um slogan que exibiram numa das nossas reuniões. Em São Caetano, o idoso não vai para o asilo, ele vai estudar na Unimais Mais. E o que eles estudam lá? Tem alguma ideia das matérias? Tenho. É um curso livre, né? Eles fazem teatro, eles aprendem português, aprendem computadores, eles aprendem uma diversidade de matérias. Não é uma coisa que é avaliada com notas, mas eles fazem um tipo de um TCC no final do ano e presta o exame.
passamos pela saúde, passamos terceira idade e também tem a questão do Mais Alimentos. Existe um programa elaborado pelo prefeito chamado Pró-Família, que ele começa no mais medicamento, mais estudos, mais alimentos, que constitui numa cesta básica, mais um cartão, porque a cesta básica tem aqueles alimentos básicos, né? Arroz, feijão, café, leite, açúcar. Com o cartão, que hoje também é de R$60, que vai ser, começar a ser distribuído novamente dentro do recadastramento, que era R$50 e foi para 60 na semana que vem. Nós temos em torno de 8.500 famílias cadastradas com mais alimento. Que tem o leite também, inclusive, agora também. Dentro desse programa do Mais Alimento, nós temos também 3 famílias cadastradas para receber o leite fornecido pelo Pró-Família. E fechando esse círculo agora do Pró-Família, tem o novo programa que é o Sênior. O Agente Sênior, as inscrições se encerraram há uns 15, 20 dias atrás. Tiveram 800 inscritos, 500 selecionados, e no domingo, agora às 10 horas da manhã, no Paulo Machado de Carvalho, eles serão credenciados para prestar serviço de 4 horas diárias numa das unidades básicas de saúde ou escola, no atendimento, nada de pesado, nada forçado, nada. Ele tem que ter 65 anos de idade, morar na cidade e vai receber um salário mínimo mais a cesta básica de auxílio. Sica, nós vemos assim na cidade, a preocupação normalmente das pessoas hoje não é quando elas estão nessas atividades da prefeitura com as crianças, é exatamente quando elas estão fora da escola. E hoje os jovens da cidade também ganharam um espaço lá no centro de São Caetano que elas podem fazer suas atividades. Como está sendo os trabalhos nesse centro? Foi criado o Conjuve, que foi um aproveitamento excelente que teve o espaço que estava muito tempo fechado. Fechado, porque não havia, serviu de centro de alojamento para um centro de formação de soldados da Polícia Militar, depois foram utilizar, o trânsito foi para lá um pouco, mas não havia tido um aproveitamento ainda realmente adequado. Hoje, então, com esse programa da juventude, nós temos lá todos os jovens reunidos, lá existem atividades culturais, artísticas, tem também uma quadra para esporte, aliás, várias quadras para futebol de salão, para basquete, vôlei, e além de agregar também um programa do primeiro emprego. O jovem que está entre 16 e 21 anos se inscreve nesse programa, tem que ser morador de São Caetano, e aí vai receber também, acho que 2/3 do salário mínimo. Esse valor eu não estou correto, se é 2/3 ou metade do salário mínimo. O que a gente vê das crianças hoje é do bom ensino da cidade, que vai se aprimorando e tendo mais vagas no período integral. Né? Eu lembro que quando não existia a Alcina, todo mundo queria a Alcina e tudo mais. Verdade. Está ficando que nem a saúde, é um saco sem fundo, cada ano vai ter que construir mais uma? O projeto do prefeito nessa área de estudo, porque ele tem uma filosofia interessante. Você investir na educação, você está investindo no futuro. Você investir na saúde, você está dando um atendimento imediato que vai realmente resolver um problema da pessoa. Mas quando você investe na educação, você está investindo no futuro da cidade, da família, da cidade como um todo. E dentro desse projeto de investir em estudo, o prefeito já trouxe para São Caetano alguns cursos de tecnologia, que está funcionando na CEMEF no período da noite. Ele trouxe a FATEC, que aliás é a menina dos olhos dele, porque é a primeira faculdade realmente gratuita em São Caetano do Sul. A prefeitura fez o prédio, entregou para o Estado, que é a Fundação Paula Souza, que abre uma vaga, 200 nos primeiros semestres, mais 200 no segundo, são 400 vagas anuais. De todas as crianças também, além do atendimento, por exemplo, nas EMFs, além do atendimento escolar, o que elas têm feito hoje na área extracurricular? Nas escolas de período integral, tem a programação completa, ela não fica ocioso no outro período. Interessante que quando começou o programa, havia um certo receio de que não houvesse interessados suficiente para preencher uma classe. Hoje, a gente vê que a realidade é outra,
a disputa é grande e nós somos obrigados a fazer sorteios para poder contemplar o maior número possível de crianças. Creche também em todo lugar é problema. São Caetano ainda sobra vaga. São Caetano, é isso, nós chamamos de EMI. EMIs e EMEIs, ou seja, período integral ou meio período, não é problema. Existe vaga para todas as crianças comprovadamente residentes do município. Esse pode ser um dos motivos que a cidade não para de crescer. Prédios para todos os lados, logicamente a procura por habitação na cidade é muito grande, exatamente por causa dessa infraestrutura que a cidade oferece aos seus habitantes. Nós estamos entrevistando o Dr. Antônio Luiz Cicaroni, que é chefe de gabinete da Prefeitura de São Caetano. Nós voltamos em 1 minuto. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour, você no Caribe. Estamos de volta ao nosso programa há 30 minutos, hoje com a participação do Dr. Luiz Cicaroni, que é chefe de gabinete da Prefeitura de São Caetano do Sul. Nós falamos de vários temas da questão da saúde e esqueci de pontuar, inclusive, que no próximo sábado, às 10h30 da manhã, é o lançamento da pedra fundamental do novo hospital. Novo hospital, que vai ser localizado ali na São Paulo, capital Brasil, no espaço em que hoje era, já começaram as obras. É um estacionamento. Esse estacionamento vai para o subterrâneo e ali vai ser erguido um hospital, que vai ter uma ala para feminina, enfim, vai ser um atendimento completo na área hospitalar. Já que você falou de hospital, e a pedra fundamental agora é sábado às 10 horas da manhã, lá no local, claro. E nós vamos ter também, onde era o antigo pronto-socorro, na Vital Brasil, com a Rio de Janeiro, praticamente é a reformulação de todo o espaço. Nós vamos ter num dos pavimentos uma área só
de atendimento oftalmológico. Hoje já existe esse atendimento na própria Vital Brasil, mas é uma casa pequena, acanhada, enquanto que ali vai ser um andar inteiro para todas as medidas necessárias numa área oftalmológica. Pode não parecer grande demais, mas com a terceira idade, com a população envelhecendo, há problemas de catarata, de diabetes, que provoca problemas na visão. Então o atendimento vai ser melhor e mais completo. No outro andar vai ser um centro oncológico. Hoje também já tem esse atendimento no Hospital Maria Braido, só que são dependências acanhadas. Enquanto que lá vai ser um andar totalmente destinado ao tratamento de doenças do câncer. Vital Brasil com a Peri, né? Na verdade. Peri. Bem, nessa questão da evolução da cidade, a gente vê que todo mundo falando que São Caetano é a cidade do primeiro mundo, São Caetano é uma cidade rica, e apesar de ter perdido algumas coisas na arrecadação, a cada dia a arrecadação de São Caetano cresce mais. Isso é por causa somente do que se vai para a cidade a mais, ou a administração também teve que fazer um trabalho diferenciado para poder ter uma boa arrecadação e manter o bom serviço aos munícipes? Olha, eu acho que o atendimento aos munícipes está sendo o melhor possível. Evidentemente você pode ter algumas falhas pontuais, porque isso faz parte de qualquer administração, de qualquer cidade, de qualquer instituição que exista por aí. Mas, no geral, o atendimento tem sido aprimorado, o pessoal tem sido treinado para atender melhor. Nós criamos o Atende Fácil, que realmente centralizou todos os atendimentos da prefeitura naquela região, o que evita um deslocamento do munícipe até o espaço lá do Chico Mendes, que é um pouco afastado da cidade. E não tem aquela chance da pessoa vai num departamento e fala, isso daí é lá no outro departamento que é no São Caetano. Verdade, ou seja, ali está tudo, a pessoa vai num lugar só e resolve o seu problema. Tudo centralizado lá. Você vai lá e você vai... Inclusive tem lá a parte do desenvolvimento econômico e relações de trabalho, que é o secretário Celso Amâncio, um cara sensacional, competente, capacitado, com um currículo riquíssimo, que para abrir uma firma, para qualquer que seja a situação criada nessa área, você vai e você já sai de lá com o problema resolvido. Na eleição de 2004, sendo prefeito José Auric a primeira vez que queria disputar uma eleição, as pessoas tinham aquela preocupação de saber se a pessoa ia conseguir administrar a cidade. As pessoas que já tinham passado, a cidade tinha alguma história a mais na administração. E ele acabou superando todas essas expectativas e a cidade continua muito melhor do que era ainda na evolução que sempre teve. E, como eu disse, resolveu esses problemas, melhorou a questão financeira da cidade, podendo fazer esses novos equipamentos no dia a dia. Agora, tem algumas coisas que as pessoas ainda acabam reclamando por causa da evolução da cidade. Por exemplo, o trânsito. Tem mais gente, tem mais prédios, logicamente vai ter mais carros também. E nós temos nós temos quase 2 carros para cada habitante da cidade. É verdade. Qual que é a evolução agora para a história da prefeitura vai fazer para melhorar essa questão dos problemas do trânsito na cidade? Olha, eu tenho a impressão que trânsito é uma matéria um pouco complexa e não é problema só de São Caetano. É problema de São Paulo, Santo André, São Bernardo. Nós vivemos sempre um número cada vez maior de carros nas ruas. O prefeito conta até uma história nas reuniões que a gente tem, que ele foi com o gerente da General Motors, o Pinheiro Neto, lá com o Alckmin, para comunicar a criação do terceiro turno da GM e um aumento de 50 mil carros por ano. Ou seja, a GM vai produzir 250 mil carros por ano, um aumento de 50 mil. E o Alckmin virou e disse assim, olha, a Fiat veio aqui e falou a mesma coisa, a Ford, a Volkswagen, onde é que nós vamos colocar tantos carros na rua? Não cabe. A verdade é que existe no Congresso um projeto de lei, só que não aprova nunca, em que, como nos Estados Unidos, a taxação dos carros antigos seria maior, os impostos, o que inviabilizaria eles continuarem andando nas ruas. Só que isso não acontece e nós vamos tendo esse cálculo.
Nós temos andado em várias cidades pelo mundo e a gente vê assim que as grandes cidades, todas elas têm estacionamentos públicos, vertical, para cima ou para baixo. Em São Caetano nós temos um só, que já lotou, inclusive as Casas Bahia acabou comprando quase a maioria das vagas, depois que ela fez o centro tecnológico e acabou tomando mais espaço nisso. Não seria a hora de se pensar num projeto de ter realmente um estacionamento verticalizado na cidade para resolver o problema? E talvez até também proibir mais pessoas de estacionar, né? Aí vai falar assim, mas vai estacionar onde? Eu acho que o problema do trânsito de São Caetano vai ser amenizado com o metrô. Já está, o Tamanduateí já é uma realidade, Tamanduateí já é uma realidade, está aí, e agora o governador Alckmin já prometeu para começar as obras no ano que vem, 2012, o VLT, que sai da Tamanduateí, margeia todo o rio lá dos meninos e vai até São Bernardo. Vai ter em São Caetano, eu acho que 5 estações. Então isso vai melhorar muito o trânsito, porque em 20, 25 minutos você está na Paulista, usando o metrô. E logicamente com o VLT também vai passar novo shopping de São Caetano, que promete ser uma das maiores realizações da cidade das últimas décadas, né? Sem dúvida. Será o maior shopping da região do ABC e vai ser inaugurado em novembro. Isso também vai fazer a arrecadação da cidade melhorar mais uma vez, vai trazer mais empregos e qualidade de vida para a cidade. Esse é outro ponto que eu ia abordar. A geração de empregos, porque a vinda do shopping para São Caetano vai criar com certeza em torno de 3 mil empregos. O Hospital São Luís, que já começou também, vai trazer mais umas 2.000, 2.500 empregos para São Caetano. Fora os colaterais, né? Nós vamos ter uma média de 10 mil empregos em São Caetano em curto espaço de tempo. O que é necessário é qualificar esse pessoal para que as vagas fiquem em São Caetano. Nesse sentido, está sendo criado também o Qualimais, que o indivíduo procura o departamento do Celso Amâncio, ele vai passar por uma entrevista, ele vai fazer um curso de capacitação, vai se aprender como é feita uma entrevista para se empregar e vai ser encaminhado para as empresas. Eu acho que isso vai ajudar muito a empregar o pessoal de São Caetano em São Caetano. Mais os cursos profissionalizantes, que está havendo um grande incentivo nessa área. Com todo esse sucesso da administração, não há dúvida que a administração deve ter seu candidato para disputar a sucessão, como normalmente acontece. E lá vem a pergunta: há possibilidade de você ser candidato em 2012? Olha, eu acho muito prematuro a gente falar isso ainda. É claro que isso acontecer, eu vou ficar muito satisfeito, muito feliz, vou tentar corresponder a essa expectativa, mas os candidatos são vários, estão todos aí já circulando, se articulando. Eu estou fazendo o meu trabalho. Se isso trouxer como resultado a minha candidatura, eu vou ficar muito feliz. O que acontece no dia a dia hoje da cidade é que as pessoas veem assim, que vai acontecer a sucessão em torno do prefeito, do candidato que seja do prefeito. Até porque o PT não conseguiu garear o sucesso na cidade desde que foi fundado. Então fica em volta realmente da administração. O prefeito fez uma declaração há um mês atrás no nosso jornal dizendo que teria várias surpresas até o dia 30 de setembro e que o candidato vai sair do PTB. Isso quer dizer que tem a possibilidade de quem é candidato migrar para o PTB, ou você acha que o candidato pode ser ainda do PP? Olha, eu não vejo por que o candidato não possa ser do PP. A cidade tem uma tradição de PTB, de 14, tem. O Braida era PTB, o Tortorella era PTB, o Dalanese era PTB e passou para o PSDB, e o Aurico é PTB. Mas eu não sei se essa continuidade seja fator preponderante para ser candidato a prefeito de São Caetano. Até porque o PP, a gente sempre ouviu aquela história que São Caetano é uma cidade malufista, até porque o Maluf sempre foi muito bem na cidade. Olha, é verdade, votação, né? É verdade. Eu consegui trazer para a cidade, sozinho, modéstia à parte. Claro, sozinho é força de expressão, tenho os meus amigos que me ajudaram nisso. Nós trouxemos uma programação de
propaganda de 3, 4 dias no máximo, 600 pessoas no centro lá do Cláudio Preto. Foi um espetáculo. Apoio. O que mudou também bastante na política hoje, que favorece muito ao eleitor, saber da questão dos fichas limpas e dos fichas sujas. Isso vai mudar bastante na próxima eleição. Acredito que sim. E nesse quesito, graças a Deus, eu sou limpíssimo. Não tem nada do... Não tenho nada. O único processo que existe fui eu que movi contra a União na anistia política. Porque você, naquela época, você fazia parte do centro acadêmico, é isso? Eu fui do centro acadêmico, a gente participava daqueles movimentos de justiça social, de redemocratização do país, e numa dessas eles acharam que eu era subversivo e me prenderam. E naquele momento você começou aí a esse movimento político que acabou sendo guindado a chefe de gabinete do Walter Braido. Eu acho que isso realmente influenciou, porque nós tínhamos um centro acadêmico, mas não tínhamos faculdade ainda. A faculdade veio em 71, com o Musumeci, que criou, junto com o Braido, o IMES. Então, nós éramos estudantes universitários e não tínhamos um espaço para a gente se reunir. Então, a gente alugou uma sala no segundo andar do Cine Vitória e lá fazíamos nossas reuniões. E eu, numa determinada altura, virei presidente desse centro acadêmico. E como presidente, claro, uma participação maior. Eu só, a título de curiosidade, passei para você que o Brucutu, que lançava jato d'água com areia, ele foi inaugurado em São Caetano. Para botar. Depois você voltou em 83 para a administração de novo com o Braido. Com o Braido. Novo chefe de gabinete. Depois, governo da Alanese. Aí eu me afastei no final do governo da Alanese, quando ele fez uma opção de lançar o Cláudio Demambro e se desvincular do grupo Tortorello, houve uma debandada geral. As pessoas que eram no primeiro escalão, mas que temiam pela sua sorte na administração, saíram do governo. E o Dadá ficou assim meio desarmado, sem onde encontrar gente. E aí me chamou de volta para dar a mão para ele na diretoria de administração. No final, agora, você entrou na administração do José Eurico, também como chefe de gabinete. Na realidade, quando foi em fim de 2006, o Eurico me convidou para fazer uma visita ao gabinete, eu estive lá, conversei com ele, e ele me disse que queria fazer uma equipe para a reeleição, e que ele não gostava do termo, resgatando algumas pessoas que tinham tido uma participação na cidade, administrativamente e politicamente. E me convidou a fazer parte dessa equipe. Mas eu achava que ia ser numa outra função, numa assessoria. Mas aí, para minha surpresa, ele me convidou para ser chefe do gabinete porque ele queria mudar o perfil do gabinete. O que estava acontecendo? Problemas administrativos que não estava agradando a ele, ele quis mudar então o perfil da administração e me chamou para essa correção. Para terminar o nosso programa, estamos chegando ao final. Qual você acha que é o perfil para São Caetano para os próximos anos? A cidade ela não vai crescer mais com esse ritmo alucinante que tinha, porque com a nova lei de zoneamento se criou a outorga onerosa. Qualquer terreno que você tenha, você pode construir 3 vezes e meio a área do terreno. Se você fizer a outorga onerosa, você vai dar uma creche, vai dar uma meio, uma unidade de baixa saúde, você pode, dependendo das negociações, aumentar um pouco esses andares do prédio. Eu acredito que isso vai influenciar nas empresas a não se lançar tão avidamente na construção de prédios. Porque o que você faz hoje? Você compra 3, 4 casas velhas e levanta lá um prédio. Eu acho que com esta lei isso vai acabar. Estamos chegando no final do nosso programa. Quero agradecer a sua participação e não esqueça de estar aqui na próxima quarta-feira. E não esqueça também que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, leia o jornal ABC Repórter. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela participação. Até mais e boa noite.